Aqui no nosso estúdio, você já pode ver agora, é o empresário. Já chegou aqui, Edilson Rocha. Muito boa noite. Rossi, tá ali, Ali. o seu vídeo, a sua câmera, para o senhor poder também participar e nos dar boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Prazer receber o senhor Rossi. Boa noite, prazer é meu. Muito bom rever a Almirante Tamandaré. Vim inúmeras vezes aqui. Inúmeras vezes. E sempre bom estar aí, revendo as pessoas, e agradeço o convite de vir participar do teu programa. O senhor veio acompanhado, né? Mostra pra gente, tá aparecendo na câmera, então. Quem veio com o senhor? É o nosso amigo, o diretor de comunicação do PTB estadual, Eduardo Carmona. Boa noite, Carmona, seja bem-vindo. bem-vindo. Já sou amigo da casa. Já é amigo sim, tá? É sempre bem-vindo. Obrigado. Deixa eu começar então perguntando, Claro. ele já veio e a gente conseguiu ver com a máscara do PTB do Paraná, né? Já mostrando, já fazendo... Tirar agora, viu? Tomei tirou nesse liberdade. momento. Já mostrando um pouquinho a que veio. Como é que tá o PTB? Já começou a pegar pé disso? Já está reestruturando o partido, Rossi? Claro. Bom, primeiro, boa noite. Já é boa noite, né? Já é. Boa noite. Boa noite, a Luciana. Boa noite. José Eduardo. Muito prazer. Muito bom estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado. Você sabe, você cobriu a minha posse na Assembleia. Teve a oportunidade de nós conversarmos com o nosso presidente Roberto Jefferson, né? Com exclusividade. É verdade. Com exclusividade. Te agradeço muito a tua presença lá. E nós estamos, a partir de então, trabalhando, estudando o PTB, não só na capital, mas em todo o estado do Paraná. Claro que ainda não tivemos o tempo necessário para realmente fazer um trabalho mais firme no interior. Mas temos diariamente conversado com vários prefeitos, vice-prefeitos, nossos vereadores, que estão no Paraná inteiro, para estruturar o partido. Pois é, como é que vai ficar o partido no estado do Paraná? A gente já tem uma ideia, o partido hoje, ele é um partido, segundo o Roberto Jefferson nos falou, conservador. Perfeito. O que é ser um partido conservador, Rossi? Ótimo. Olha, conservador nos costumes, liberal no plano econômico. O que é conservador? Aquele que preserva os costumes que tínhamos no passado, em relação à educação, família, crença, pátria. Nós somos um país que acreditamos no Brasil. Somos um país que defendemos o Brasil. Desculpe, somos um partido que defendemos o Brasil. Somos um partido que acreditamos na vida. O PTB preserva a vida. Preservar a vida significa você dar força à família brasileira. O que nós estamos vendo nos últimos anos, vários anos, vamos falar que há mais de 30 anos, é uma forma de você desvirtuar os ensinamentos que a família sempre deu aos seus filhos, cuidou dos seus filhos. Que tipo de ensinamento? Até para a gente já ter Claro. visão. Olha, quando você vê no celular que o filho não obedece o pai e a mãe, veja, quando eu falo obedecer, não é naquele sentido que muitos levam, olha, tudo é amém, pai, mamãe. Não, não é isto. A conversa tem que ser franca, tem que ser olho no olho, mas tem que haver respeito. Ora, eu não concordo com o que o meu pai está me dizendo, mas nem por isso eu desrespeito ele. Eu respeito o meu pai. Seja ele estando certo ou não. Eu não preciso necessariamente fazer tudo aquilo que o meu pai e a minha mãe me diz. Mas eu devo, pelo menos, ter respeito com aquilo que ele está falando. Porque ele é a base da família. Pai e mãe é a base, é a família. Então, quando você vê, se você me permitir, na escola, que nós temos aqui N exemplos no Brasil inteiro, em que o aluno bate no professor, em que o aluno não obedece ao professor. Você tem um horário para chegar, o aluno chega a hora que quer, sai a hora que quer, não dá satisfação à escola. Que país que nós queremos? É esse o país que nós queremos? Nós não estamos formando pessoas qualificadas. Infelizmente, a educação no Brasil está formando meras pessoas. Qualificação muito baixa. Não há respeito, não há ordem. Eu lembro, e você me permite falar, eu tenho 58 anos de idade. Mas o meu colégio, eu cantava o hino nacional uma vez por semana. Isso me orgulha. No meu eu cantava todos os dias. Todos os dias, você vê? Pela manhã a gente fazia a formação, colocava uma bandeira e nós cantávamos. Perfeito. O que isso você levava para casa? O respeito, o amor pela pátria,
né? A compreensão que nós temos que ser maior do que nós somos. O Brasil precisa ser muito maior do que é. Mas se nós não tivermos orientação, fundamentação, nós não vamos ser. Então, quando nós falamos, nós do PTB, nós somos conservadores nessas posições. Mas somos liberais, por exemplo, no plano econômico. Somos a favor das privatizações, porque entendemos que o Estado não pode ser dono. O Estado não tem aptidão para ter uma Petrobras, não tem aptidão para isso. Mas Getúlio era a favor da estatização e ele fundou o PTB. Perfeito, mas na época do Getúlio nem existia a Petrobras. Ele fundou a Petrobras. O que nós temos que comparar, em 1954, o Brasil não tinha poucas estatais. Era necessário criar as estatais para dar o crescimento que o Brasil teve. Porém, hoje, com a modernidade, com as novas tecnologias, com a internet que está aqui, estamos conectados, e com a globalização, parece que não, é uma palavra feia, eu acho que é feia. Mas a verdade é que empresas grandes hoje não vivem só no Brasil. Elas dependem daquilo que acontece no mundo. E elas não podem ficar sujeitas ao governo, que por bel prazer muda seu presidente, tira sua diretoria, ou coloca isso a uso político. O que nós vimos na Petrobras? Qual é um dos maiores escândalos do governo Lula? Qual foi? A Petrobras. O que acontecia na Petrobras? A indicação do presidente e de seus diretores era uma indicação política. Eles estavam lá para roubar, e roubaram muito, para pagar os seus apadrinhados políticos. Então estava escrito lá, o Renan Calheiro indicava o diretor. Eu vou dar o nome, o Renan Calheiro indicava o diretor da Petrobras. Para quê? Para que esse roubava da Petrobras nosso dinheiro e devolvia parte para o Renan Calheiros. Era assim. Então o PTB é a favor da privatização, a desestatização. Nós temos que sair. O Estado tem que cuidar do quê? O Estado tem que cuidar da saúde do nosso povo, que é precária, né? Segurança pública. Nós estamos vendo assim uma coisa terrível. Eu posso garantir para você, Luciana. Rio de Janeiro, então, meu Deus. Meu Deus, aquilo não tem mais, né? O presidente Roberto Jefferson me confidenciou várias vezes. Assim, né, numa conversa normal. Ele falou, Rossi, há tempos atrás, a gente não podia andar na linha verde, na linha vermelha e nem na linha amarela, apenas no período final da tarde para o início da noite. Porque era um momento em que as gangues, que os tráficos de drogas, eles interrompiam o tráfico e assaltavam, e roubavam e matavam. Ele falou, isso era antigamente, Rossi. Agora, nós não podemos andar hora nenhuma, porque há os mesmos ataques às 10 da manhã, à meio-dia, às 2 da tarde. Não tem mais horário, está na mão dos bandidos. E o Brasil, se você quer saber, e eu falo isso com pesar, nós estamos indo para esse processo. Por quê? As cadeias brasileiras estão superlotadas. E nas cadeias brasileiras, hoje, nós temos comandos, PCC, e outro... no Paraná é fortíssimo. No aliás. Paraná, você sabe disso. Eles comandam o sistema penitenciário do Brasil. Então, está na hora de nós darmos um basta nisso tudo. Ou nós queremos um Brasil forte, verdadeiro, criticando, claro, tem que ter oposição, tem que ter crítica, mas olhando o que é melhor para o Brasil. E não a crítica apenas para derrubar o cara do poder. Essa crítica que nós estamos vendo hoje, nos últimos 2 anos, não é uma crítica pró-Brasil. Ela é uma crítica seguinte, vamos tirar esse cara que nós temos que voltar ao que nós éramos. Nós precisamos restabelecer o status que nós tínhamos. Mas só desculpando aí, pois não. Interromper só um pouquinho. Não seria tirar porque ele não consegue fazer nada? Olha, eu sou democrático. Sim. Eu acho que um presidente eleito com mais de 60 milhões de votos, se eu não me engano, 50 e pouco no primeiro, depois passou 60 milhões no segundo turno, Sim. merece o nosso respeito, seja ele bom ou ruim. Não, respeitar E eu isso. acho o seguinte, que ele foi, eu vou falar dela, eu posso falar dela, que ele foi eleito para cumprir 4 anos de mandato. O povo tem o direito de esperar os 4 anos e no final dos 4 anos, se ele não for bom, o povo não vota nele. Esta é a forma. A democracia se faz assim. É a vontade do povo. A vontade do povo tem que ser soberana. Se o elegeu e ele está lá, e ele está bem ou ele está mal, isso cada um faz o seu juízo, nós temos que esperar os 4 anos dele e na reeleição não votar nele. Simples assim. Agora, tirar o cara do poder, usando uma pandemia, ou usando os outros artifícios, eu não acho que isso é ser democrático. Né? Então, o que eu digo? O PTB, nós não escondemos isso em ninguém. O PTB apoia o presidente Jair Bolsonaro. Sabemos disso. Eu, particularmente, tenho aqui as minhas críticas ao governo dele. Acho que tem certas coisas que ele fala demais, fala às vezes que não precisava falar.
Muitos dos aliados dele vieram aqui e falaram exatamente Não é a mesma verdade? coisa. Nós sabemos. O Francisquini, Isso, o do Martins, todos isso. fizeram Então, mas críticas aí não cabe suas, né? decoro. Não cabe decoro, porque ele não fala com segundas intenções. O presidente fala aquilo que ele acredita. Quando ele diz, se o povo brasileiro... Mesmo que seja bobagem, né? Que às vezes acontece. A verdade é como ele fala, né, Luciana? Olha, nós temos presidentes, tivemos, o mais estadista de todos os presidentes recentes é o Michel Temer. Ou não é? Você escuta o Michel Temer falar, ele faz crítica e as pessoas nem percebem a crítica que ele está fazendo. Ele aponta alguns problemas e as pessoas nem percebem, porque ele tem uma diplomacia tal, ele é um cara com traquejo tão bacana, que você não percebe. O Bolsonaro não tem isso. O Bolsonaro, pela origem, pela formação, eu acho que ele é meio truculento, às vezes ele fala bobagem, mas ele tem uma coisa, ele está mostrando para os brasileiros. Ele quer o melhor para o país e está procurando fazer o melhor para o país. Tem uma coisa que eu posso dizer, amanhã talvez eu possa falar, porque eu não sei o amanhã, eu falo hoje. E eu pergunto hoje, me aponte um escândalo de corrupção no governo Bolsonaro. Me aponte um. Me diga, qual ministério que esses 2 anos houve problema de superfaturamento em compra, houve problema de licitação fraudulenta, houve problema de desvio na Petrobras, ou no Banco do Brasil, ou na Caixa Econômica Federal. Gente, não esqueça que há poucos anos atrás, a Caixa Econômica Federal, num processo político, teve que comprar o Banco Pan-Americano por mais de 2,5 bilhões de reais na época. Um banco quebrado, mas que politicamente o presidente mandou comprar. Esses 2,5 bilhões saiu do nosso bolso, é dinheiro nosso. Então eu pergunto, me aponte um escândalo do governo Bolsonaro no aspecto de corrupção. Que eu estou aí do braço a torcer. Então até agora ele tem tentado fazer isso. Lembro também o seguinte, todos nós, eu votei nele, não? Eu votei porque naquele momento eu achei que ele fosse o melhor para o Brasil e eu continuo acreditando que ele possa ser o melhor ainda. Vamos dar um tempo ao tempo. Mas eu faço também outra reflexão. Quando ele se elegeu, os bolsonaristas mais fanáticos, vamos falar assim... Os que gritam mito. O que gritam mito, que mito ele não é coisa nenhuma, isso aí é tudo blela, né? Essa posição eu sou exatamente contra. Isso pra ele, mas, não, isso é o que falam para ele, aqueles puxa-saco de plantão. Verdade, né? Agora, o ego é uma coisa dura, né? Também entendo isso. Mas veja, eles queriam um Bolsonaro híbrido, firme, contra tudo, Deus e o mundo, que não conversasse com político. E perceberam que isso não existe. Certo ou errado, é preciso conversar com a classe política, é preciso conviver com o Congresso Nacional. E quando se convive com o Congresso Nacional, nós sabemos que não é fácil, né? Porque são interesses muito grandes e se tromba com esse interesse, não é fácil. Agora, como ele percebeu, todos perceberam que para governar o Brasil no atual sistema, você tem que ter apoio político. E aí agora o cara fala, não, mas agora ele está se aliando ao Centrão. Agora criticam por ele estar se aliando ao Centrão. Antes criticavam porque ele não falava com os políticos. Quer dizer, eu vou resumir dizendo que há uma oposição por oposição. Até agora eu não vi uma oposição pelo Brasil. Nós do PTB do Paraná vamos fazer um trabalho, estamos fazendo um trabalho de conscientização, de discussão política, de diálogo político. Não somos, pau mandado de ninguém. Apoiamos o presidente, mas se ele errar, e como erra, nós também vamos criticar, porque entendemos que isso faz parte do processo democrático. E vamos, sim, se ele continuar trabalhando, se ele continuar buscando acertar, provavelmente o PTB estará com ele o ano que vem. No PTB do Paraná, nós estamos fazendo um trabalho, Luciano, junto daqueles que querem, ou preferem, ou são conservadores. Quer dizer, conservador no sentido amplo. Não no conservadorismo, das mamatas, dos acordos políticos, do coronel. Quando fala em conservador, a primeira imagem que vem na cabeça da gente, qual que é? O velho coronel, né? É verdade ou não é? É o velho coronel. Não, o PTB não é isso mais. Em novembro do ano passado, Luciano, o presidente Roberto Jefferson reestruturou o partido, mudou o estatuto do partido e disse o seguinte, ou nós vamos ser um partido conservador de direita, e vamos defender essas causas, ou nós não vamos ser partido. E aqueles que não comungam dessa ideologia, ele é convidado a se retirar de uma forma democrática. É o que aconteceu no Paraná. O ex-deputado Alex Canziani não comungava dessas ideias. Ele acha que não é assim, ele acha que deve ser diferente. Ele deixou o partido.
Aconteceu agora no Rio Grande do Sul, aconteceu no Ceará, né? Aconteceu em São Paulo. São Paulo, o PTB tinha um comandante, era deputado estadual, que estava há 14 anos no comando do PTB em São Paulo. E nunca fez um deputado federal em São Paulo do PTB. O que Era significa? balcão de negócio. Balcão de negócio, lógico, né, Luciana? Balcão de negócio, né? Então, essa doutrina, essa forma de fazer política, o PTB do Paraná não vai fazer. Nós vamos mudar. Tem ideia de estar ou não alinhado ao governador? Sim, nós apoiamos o governador Ratinho Júnior. Acreditamos que ele também está tentando fazer o melhor. Pegou uma crise que todos estão enfrentando, que é essa crise, né, sanitária do Covid. Hoje está vendo uma matéria exatamente nesse momento, que caiu a arrecadação 2,7 bilhões de reais e vai cair mais no ano que vem. E isso no estado. Agora, você já pensou os municípios como estão sofrendo Nossa também? Senhora, nossa Senhora. Os municípios estão, e cada vez que fecha um comércio, você sabe o que significa, né? Menos emprego, menos arrecadação. O problema é muito sério. O governador tem cuidado do Paraná. O Ratinho tem uma vantagem. Ele cuida do Paraná, ele trabalha pelo melhor do Paraná. Eu, como disse que eu não sou venda, não tenho os olhos vendados, também sei que precisamos de mais para o Paraná. Espero que ele consiga vencer essa crise que vai arrastar esse ano ainda. E quem sabe ano que vem ele possa nos dar mais alegria ainda. E aquele é candidato à reeleição. Né? É natural. É natural, é um processo natural. Tem muita chance de continuar no governo, mas eu acredito que precisa mudar também. Eu acho que 4 anos pode não ser tanto, mas dá para a pessoa pelo menos tentar mudar um segundo mandato. O Paraná carece de muitas situações. Precisamos de mais desenvolvimento, precisamos de mais obras, precisamos de mais educação, precisamos de mais saúde. Né? Agora, educação e saúde, na realidade, ficaram bem prejudicados aí por conta da pandemia nesses Claro. últimos 2 anos. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Agora, tem um tema que muitos não querem conversar, que talvez essa CPI, falando agora de um tema nacional, vai nos apresentar. O governo diz que enviou muito recurso para todos os estados e municípios. E os municípios estão dizendo que esse recurso não foi tanto assim. Eu acho que isso, Luciana, é preciso ser passado a limpo. Nós precisamos saber quem está falando a verdade nesse processo. Se é o governo federal, quando ele afirma que mandou alguns bilhões de reais para o combate à Covid, e o Estado fala que não recebeu ou que não é tudo isso. Sabe, precisamos passar essa história limpa, porque nós vamos ganhar essa briga com a pandemia. O Brasil vai vencer. Eu sou otimista. Final de julho, agosto, nós teremos um outro cenário no Paraná e no Brasil. Amém. Amém. Eu acredito nisso. Acredito. Fiocruz está produzindo mais de 1 milhão de doses por dia. A Coronavac vai continuar produzindo. A Sputnik foi comprada. Então eu acho que há um momento favorável que isso possa acontecer. Mas essa mistificação vai ficar. Né? Se o governo diz que mandou tanto dinheiro e esse dinheiro não foi aplicado na saúde, nós precisamos saber onde foi para esse dinheiro. Em alguns casos eu até fui verificar casos concretos, por exemplo, aqui em Almirante Tamandaré, quando se dizia que tinham vindo 16 milhões para o município Certo. para a Covid-19. E, de fato, esses recursos, eles vieram, mas, segundo o município, não para a Covid-19, era amplo, né? Então, você poderia aplicar em várias coisas Certo. diferentes. Perfeito. Eu creio que seja mais ou menos nessa linha que vai acabar acontecendo nos demais municípios. Eu e quero te estados dar um dado brasileiros. concreto. Eu não gosto de falar, Luciana, sobre hipótese. Eu participei o ano passado da disputa da eleição municipal em São José dos Pinhais. Fui candidato a vice-prefeito junto com o prefeito Ivan Rodrigues, que já foi prefeito daquela cidade. E quando você é candidato, é a sua obrigação não só conhecer bem o seu município, como entender o que se passou na administração. Eu posso lhe garantir que São José dos Pinhais recebeu 37 milhões de reais para aplicar a Covid-19. Pois nós passamos o ano Apenas para a Covid. dinheiro para Covid. 37 milhões de reais. Nós tínhamos no início do ano 10 unidades para Covid, terminamos o ano e estamos até hoje com as mesmas 10. Onde é que foi parar o dinheiro? É simples. Eu vou dar um exemplo que eu estou dizendo, você pode questionar. Vieram 37 milhões. E o senhor não faz esse questionamento via documentação protocolar? Eu acho que seria correto. Mas agora... Até pela lei de acesso à Sim. informação, todos temos direito. Mas São José tem um problema. Eles não publicam. É um problema municipal, vamos dizer assim, né?
Eles não acham que prestar conta é dever do município. É um problema local. Está na lá. lei, o Ministério Público precisa estar em cima. Agora eu vou te contar. E você tem razão, nós devemos interpelar oficialmente isso. Mas agora, com a vinda da CPI, isso vai ser muito bom. Porque esses municípios que receberam recursos de ordem significativa... Olha, não adianta pegar um município pequeno. Me desculpe, aí é sacrificar até o prefeito. Mas tem municípios, vamos falar no Paraná, Curitiba, Londrina, São José dos Pinhais, Araucária, né, Maringá, Umuarama, Campo Mourão. São municípios ricos. Maiores. São municípios ricos de dinheiro. Certo? Então, esses municípios são obrigados a prestar conta do dinheiro. Todos são, mas esses em especiais. Porque esses receberam muito dinheiro, Luciana. Eu ia perguntar como é que o senhor acabou surgindo no PTB do Paraná e o senhor já me deu uma luz. O senhor, então, já trabalha politicamente em São José. Eu fui candidato a deputado federal na última eleição. Fiz 37 mil votos, não me elegi. Foi a primeira vez que eu disputei uma eleição, então era só empresário. Mas eu acredito, Luciana, que se nós, que somos empresários, ou que pelo menos acreditamos que podemos contribuir com a política, se nós não dermos o nosso passo, outros tomarão esse lugar. E esses outros não têm compromisso. Não têm compromisso. O que mais você vê na política é bandidagem, é cambada de malandro. Cada 10 que quer falar com você não quer dinheiro, ou quer emprego, ou quer que ajude a mãe ou o pai. Esse país vive pendurado na política. Isso é o fim do mundo. Não, então, e você acaba vendo ele chegando lá e às vezes até empresários como o senhor chegando numa prefeitura, chegando num governo e fazendo exatamente a mesma coisa. Exato. Contrata todos os familiares possíveis e imaginários. Caminhão de emprego. Fora os fantasmas que realmente nem aparecem, né? Você tem gente que fala que é médico e nunca exerceu. A vida inteira fazendo política. Quer dizer, que contribuição nós damos para o país? Nenhuma, zero. Nós temos 515 deputados e, infelizmente, a grande maioria não representa o Brasil. Não representa. Infelizmente. Infelizmente. A gente já vai entrar aí nesse assunto. Eu só quero começar a fazer aqui algumas intervenções dos nossos ouvintes. O senhor pode responder, mandar do jeito que o senhor quiser ali para a Câmara, como o senhor achar. Posso tomar aguinha? Fique à vontade. Obrigado. O senhor também. Água. Para você Obrigado. também, viu? Dado Carmona, por favor, fiquem à vontade. A Tatiane Politiuk está dizendo pra gente, brincando, que quer a loção para combinar com o hidratante que ela ganhou hoje. Diz que amor. Pode ser, vai lá compartilhando que você pode ganhar. A Beatriz Soares dos Santos dá boa noite para ela, um grande abraço. Marcos Aurélio dá boa noite a todos. Boa noite, Marcos Aurélio, que também é artista, é dublador de Curitiba, uma pessoa fantástica, um abraço para ele. Gerson Ferreira diz o seguinte: boa noite, estou com os dentes brilhando, obrigada pelo prêmio de ontem no sorteio da Rádio Tamandaré. A Rádio TV que mais amo e amo os apresentadores que todos os dias merecem o nosso respeito e admiração. Obrigado, um abraço, viu, Gerson Ferreira. E ele disse excelentes apresentações e entrevistas. Ele disse, hoje é dia de festa também de um grande amigo nosso, Fábio Augusto, um grande amigo e parceiro. Parabéns, Fabinho. A gente até tinha falado aqui, parabéns para ele. A Tatiana Politiuk diz, Luciana, você é uma grande jornalista e apresentadora. Nossa, hoje o pessoal tá... Olha aí. Obrigado, um abraço para você, Tatiana, um abração. A cantora Mari Santiago diz, parabéns pelo programa, manda palmas, manda coraçãozinho. O Gerson Ferreira diz, boa noite, Ednilson Rossi. Seja sempre bem-vindo à nossa cidade. Obrigado, Gerson. Um grande abraço. Quando você veio aqui, vocês que veio várias vezes, Várias né? vezes. Veio como empresário. Vim como empresário, depois na campanha que fiz também, vim como candidato a Como é que foi a deputado. votação por aqui? Não, eu fiz acho que próximo de 800 votos em São José, em Almirante Tamandaré, mas é o que eu tinha, era o trabalho que o pouco trabalho que eu pude fazer. Na verdade, eu tive uma campanha muito rápida, eu não ia ser candidato, estava trabalhando junto com o governo, havia uma possibilidade de eu assumir uma secretaria e eu me segurei na candidatura. Aí quando eu resolvi ser candidato, já estava um pouco adiantado, mas eu tenho em Almirante alguns companheiros, alguns amigos, nós estamos estruturando o PTB aqui. PTB aqui, eu posso dizer para você que vai mudar. A atual executiva de Tamandaré não está correspondendo com o partido. Aliás, também não me lembro de ter apresentado chapa de vereadores. Exatamente. Nós temos uma deficiência nesse sentido aqui. Foi esquecido. Eu não culpo quem está. Eu digo o seguinte, a forma de trabalhar, o ex-deputado e presidente do PTB, Alex Casiani, ele trabalhava mais na região dele, o que é, do ponto de vista político. De Londrina. Isso, estou na região de Londrina, o partido mais bem organizado, temos diretório, pessoa mais atuante. Fora daquilo, ele deixava um pouco
para os companheiros dele cuidar. Acho que Almirante Tamandaré foi nesse caso, mas nós já estamos conversando com alguns parceiros daqui, já fui procurado e também já vim aqui conversar com algumas pessoas. Vamos formar um grupo bom para ajudar o Almirante Tamandaré. Deve ter chapa completa, deputados federais, estaduais. Olha, como é que o senhor está planejando isso? Hoje, chapa completa, dificilmente os partidos conseguirão. Não adianta a gente iludir, porque não há mais a chamada coligação. Pois é, Cada partido vai ter que lançar os seus candidatos. O PTP trabalha numa chapa com 30 nomes para estaduais, que vai nos dar de 2 a 3 deputados estaduais, e trabalhamos com uma chapa de 15 a 18 nomes para deputados federais. A nossa meta é trabalhar para eleger 2 federais e 3 estaduais. Estamos trabalhando nisso. O que seria excelente, O lógico. que seria excelente, sem dúvida nenhuma. Tem algum nome que já veio de peso, que o senhor já conseguiu trazer? Tem alguém que o senhor já pode me adiantar? Olha, não posso, infelizmente. O que acontece? Alguns companheiros estão aguardando também uma definição que ela é muito importante no processo político, que é a definição do presidente Bolsonaro. Não, do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Queiramos ou não, aonde ele for, ele vai levar 30, 40 deputados com ele. Isso vai mudar o cenário político. E vai também começar a haver aquele trabalho que vai ser de cima para baixo, é Brasília para cá, de aproximação. Quais os partidos que estão com o presidente Bolsonaro? Então, a partir do momento que definir a legenda dele, seja o PTB, que pode vir para o PTB, ele pode permanecer ou voltar para o PSL, né? Ou pode até para um outro partido. Até o PMB foi falado. Até o PMB foi falado. Eu não acredito. Eu acho que ele deve voltar para o PSL com algumas correções. Mesmo o PSL, muitos membros não aceitando ele em virtude da morte do Major Olímpio, que ele não se manifestou? Olha, o Major Olímpio tinha uma desavença com o presidente Bolsonaro. Isso era claro. O PSL está rachado. Você tem lá 22 deputados federais que só estão na legenda, mas não participam do processo. Inclusive foram expulsos, foram excluídos da bancada do PSL na Câmara Federal. Veja bem, esses 22 deputados são deputados sem voz. Está no PSL, mas não tem voz, não estão nas comissões, não usa a palavra, não pode se pronunciar. É um problema sério, eu concordo com isso. E há resistência para o Bolsonaro voltar para o PSL. Eu acredito, meu feeling, que ele volta para o PSL. Acho que mesmo assim. Mas o PTB, através do presidente Roberto Jefferson, tem conversado com o Bolsonaro, tiveram reunido semana retrasada, e Bolsonaro pediu ao presidente que aguarde. Ele vai tomar essa decisão e o PTB pode ser uma via dele. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, os nomes só serão mais palpáveis da gente conversar após a mudança do Bolsonaro. Porque se ele vier para o PT, por exemplo, nós vamos ter que 4, 5 deputados federais. 4, 5 deputados federais que virão para o PTB. Se não vier, então nós estamos trabalhando nessa linha que nós estamos ali, dos nossos dois. Eu tenho candidato, não vou te dizer nome, mas tem candidato em Cascavel, tem candidato em Foz do Iguaçu, tem candidato em Maringá, estou acertando candidato em Londrina, vou ter candidato em Ponta Grossa e temos 4 candidatos aqui em Curitiba. Inclusive eu que só posso falar de mim, né? Inclusive eu que sou olha o voto, candidato a deputado federal. Olha só, já está. Não posso passar essa, obrigado, Luciano, não posso passar essa. Almirante! Agora me conte uma coisa, você como empresário, o que te motivou a entrar na política, Rossi? Olha, primeiro, eu acho que política ou você gosta ou você não gosta. Não tem meio termo. Tem gente que detesta. E política todos fazemos, né? A partir do que você acorda, perfeito. Perfeito. A política partidária, ela é um pouquinho mais, mais difícil, mais dor de cabeça, não é fácil. E quando o sujeito é picado, não adianta. Exatamente, você está com a razão. Esse troço é terrível. Olha, eu vou confidenciar para você que a minha esposa não queria que eu fosse candidato. Não. E eu fui. Aí ela, não, já que você quer ser, vou te apoiar, vamos junto. Eu, por político, meus filhos quase me deserdaram. Então, a gente tem. Agora, volto a falar, não quero ser melhor do que ninguém, ao contrário. Mas eu acho que a gente precisa dar a nossa contribuição, porque senão dá para ficar só reclamando, né? Eu não posso falar que metade do Congresso é ruim se eu não botar meu nome à disposição. Porque senão vai continuar. Vai continuar a metade sendo ruim. Vamos fazer o quê? Tiririca da vida e tantos outros que aparecem aí que não. E que são super votados, né, Rossi? Nosso o que povo, a gente faz quando a gente vê uma coisa dessa? Nosso povo é difícil. Eu não sei se culpa o povo, ou se é nós mesmos, ou se é a consequência que com os anos você vai mudando, vai melhorando, pode alterar isso, né? Mas que a política está muito ruim.
eu quero dizer para vocês, se você não me perguntou, mas eu vou me perguntar, se você me permite. Claro. O que teríamos que fazer na política? Simples. Há uma forma de resolver isso. Institua o voto distrital misto. Apenas isso. Se nós conseguíssemos colocar agora em pauta já, que já era e já tiraram. Porque os grandão não querem. Eles não querem reforma política. Agora, se nós conseguíssemos instituir agora voto distrital misto, você ia ver como é que nós vamos ter uma melhora no quadro político enorme. Então, para quem não entende, o que é o voto distrital misto? Você vai votar no candidato e no teu partido. 2 votos. E cada candidato vai concorrer por um distrito. Vamos lá, Almirante Tamandaré hoje tem 45, 60 mil eleitores, aproximadamente. Não dá um distrito. Mas você pode ter Almirante Tamandaré, Rio Branco, junto a outras cidades que faria isso, que faria 200 mil votos. Esse 200 mil votos é um distrito. Então vamos lá, se o Rossi resolver sair candidato a deputado estadual pelo distrito de Almirante Tamandaré, eu só vou ter voto aqui. Eu tenho que trabalhar aqui no município, nos municípios que fazem fora desse distrito. Eu tenho que pegar na mão. Dos deputados lá de isso! Do Oeste do Paraná. Luciana, eu tenho que pegar na mão de todo mundo se eu quiser ser eleito, concorda? Se eu quiser ser eleito, eu tenho que vir aqui, ir na rua, visitar as casas, pegar a mão, cumprimentar, falar quem você é. Você tem olho no olho com o teu eleitor. Mas como hoje? Hoje, se eu for candidato, eu tenho que fazer 200 municípios no Paraná para me eleger, se é que eu vou me eleger. Então eu tenho que ter um votinho Almirante Tamandaré todo, mas eu não tenho tanto comprometimento com essa cidade. A partir que você tem ali o teu deputado, do teu distrito, da tua região, que você vai conhecer ele, no final de semana ele vai estar na casa dele, você vai conversar com ele no sábado, no domingo, na igreja. Aí muda esse jogo lá em Brasília. Mas infelizmente... Fica um vereador de luxo. Você chama aqui o meu amigo Fernando Francischini, põe ele nessa mesa, vê se ele topa isso. Ele não topa. Chama o meu amigo Luciano Dutti, vê se ele topa. Ele não topa. Chama quem você quiser. Chama o Sérgio Souza, que é um deputado mais votado aqui da nossa região, vê se ele quer. Ele não quer. Ele não quer porque não vai se reeleger se for esse processo. Porque ele trabalha pulando em tudo quanto é lugar. Entendeu? Esse é o mal da política brasileira hoje. Nós temos que adotar isso para vereador, deputados e para presidente 6 anos e não tinha reeleição. Nós melhoremos o Brasil. Eu também sou absolutamente a favor de não ter reeleição da forma como temos. Não, horrível. Olha o processo de reeleição no Paraná, Luciana. Primeiro que veja, é uma roda de veja o Beto Richa, que é terrível. Veja o governo Beto Richa. Fez um primeiro 4 anos, digamos, razoável, bom, e depois sumiu, acabou o governo. Veja o governo Lerner antes do Beto Richa, esse eu acompanhei bem de perto. Fez um 4 anos maravilhoso. Um grande governo no estado do Paraná. E depois acorrentar a gente lá na praça, na frente do palácio, para receber conta que eles não pagavam. Todo segundo mandato é horrível. É horrível. Porque nesse sistema político nosso atual, a pessoa não aguenta 8 anos de governo. Seja prefeito, seja governador. E pior ainda, presidente. Porque não aguenta, a pressão é tanta, a demanda é tanta. E os grupos que tornam esse pessoal é tão forte que ele não governa mais. A gente vê o prefeito na primeira eleição, já tem esse cabide de emprego que o senhor colocou, né? Quando ele é reeleito, parece que o cabide triplica. Claro, senão ele não é reeleito. É uma coisa absurda. Ele já tem que mandar aquele cabide e tem que pegar os... Claro, aquele ele tem. Agora, se ele mandar embora, ele vai perder. Então ele mantém aquele, pega mais um pouco. Mas deixa eu te dizer, não é, se é que estamos falando de Almirante, não é Almirante. Não. É todos os municípios do geral. Todos os municípios que vão para a eleição, todos os prefeitos que vão para a eleição, eles ficam sujeitos a esse tipo de pressão. Né? E o prefeito pode ser bom, menos bom, mas ele fica sujeito a essa pressão. E essa pressão é que é ruim para o Brasil, para o Estado, para o município. Porque você não consegue enxugar a máquina. E a máquina precisa ser enxugada. Não sobra dinheiro para nada. Os prefeitos que recebem é para pagar folha de pagamento, um pouco da saúde, um pouco da educação, e não consegue fazer mais nada. Não tem dinheiro para dar contrapartida em projetos. Ora, um projeto a nível federal, de uma escola, de um posto de saúde, quando ele não é fundo perdido, você tem que dar a contrapartida. 10%, 15%. Olha, os municípios não têm contrapartida para dar. Não, e a maioria vive de FPM, né? Exato. Fica complicadíssimo. Então é difícil. Agora, quero só enfatizar aqui com vocês e aos nossos ouvintes,
e também estão nos assistindo, que há uma saída. E vamos começar a falar nessa saída, que é fazer a reforma política para o bem, não para o mal. Para o bem é fazer o voto distrital misto. Aí nós começamos a mudar o país. Se permanecer assim, Luciano, nós vamos levar muitos anos para acertar. Porque a crise sempre no Brasil é política. Ninguém tem o agronegócio tão forte, tão belo, tão produtivo como o Brasil. Ninguém tem as riquezas que nós temos. Nós temos água, temos sol, temos tudo. Por que não dá certo? Não dá certo por causa das pessoas e o processo que existe faz com que as pessoas, mesmo as do bem, acabem indo para um caminho que não é o mais adequado. Acho isso. O senhor acha que mesmo as do bem? Hoje nós conversamos com o prefeito, que ele falou que ele quer ficar só esse mandato. Só esse mandato. Ele falou, empresário também, né? Mal começou, está 4 meses. Ele falou, que só não quero quer esse, só quero esse. Eu vou de contenda que nós somos. Isso é. Mas ele falou, só quero esse. E tem detalhe nos prefeitos que eu tenho pena. Por mais que ele procura fazer corretamente, tem certas coisas, porque a legislação é tão ampla, é tão grande, é tão difícil de acertar, que se ele erra qualquer coisinha, vem a promotoria pública depois e ele responde com os bens pessoais, processo. Temos casos aqui em Almirante Tamandaré, o prefeito aí... Não só aqui, não né? só Mas aqui, também, vários lugares. Eu acho que é o pior local que eu já vi. Aquele local... É prefeito andando preso à torta e à direita. Lá. Agora entrou um homem sério lá, né? Você vê como é que muda? Você vê como é que muda? O Issan é um homem sério. Um homem que revolucionou Araucária. Olha, eu nem o conheço. Não estou fazendo propaganda para ele. Não, porque eu nem conheço ele. Não conheço há muitos anos, desde 2000. Eu não conheço visualmente. Nunca conversei com ele. Mas eu acompanho a história de Araucária. Ele revolucionou, rico, feia. Ele revolucionou. A última informação que eu tinha, e já faz mais de um ano, ele tinha 100 milhões no caixa para fazer investimento. 100 milhões no caixa para fazer investimento. Coisa que Araucária nunca teve com aquele ladrão que foi preso lá, o padre e o outro que foi preso lá. Desculpa, teve aquele... Foi o Rui preso. Foi o Rui. O Rui. Quem esperava aquilo do Rui? Então, quando você tem um espírito bom, eu acho que pode mudar as coisas. Acho que Araucária foi um exemplo. São reeleição tranquila. Vamos ver se ele aguenta agora os 4 anos. Né? Vamos ver, eu não sei. 4 anos não é fácil. Segundo ano não é fácil. Vamos torcer para ele continuar. Você falou do Jaime Lerner, eu estava vendo aqui no seu currículo sobre a Paranação, que você chegou a participar do Paraná Cidade. Foi do Tem um Paraná errinho ali. Cidade. Então, Paraná Cidade. Tá, então me conte como é que foi. Foi Paraná Cidade, então foi com o... Na época as obras que eu fiz, Isso. Na época do Jaime Lerner, Paraná Cidade era o braço da execução das obras do Lerner. Forte mesmo. Exatamente, Forte Neto. Forte Neto. Daí nós fizemos o Museu do Olho, a parte do Museu do Olho, porque o museu propriamente do olho foi outra empresa que fez. Mas nós temos a parte de trás, que é toda a obra do Oscar Niemeyer, que nós recuperamos toda aquela parte, reformamos toda ela e trabalhamos em conjunto no Museu do Olho. Foi uma grande obra que nós realizamos em Curitiba. Pois é, o senhor acredita que o Jaime foi mal nos outros 4 anos? Desculpa perguntar isso novamente. Ele foi mal nos 4 anos. O senhor acha que foi? Foi mal, foi muito mal. Ponto de você ver, essa cena eu não vou esquecer nunca, de pequenos empresários acorrentados na praça para receber. O chefe do governo dele era o Giovanni Gionedes, que não preciso falar quem é. Nós não vamos falar quem é essa pessoa. Né? O Jaime delegou a essa pessoa quase que 100% do controle do Estado. E o que nós vimos foi o quê? Um segundo mandato cheio de apadrinhado político, sem condições de fazer obra, as obras que foram feitas não eram pagas, um desmando no governo do Estado, porque é reflexo, isso não foi no primeiro ano, eu estou falando do segundo ano para frente do Jaime Lerner, no segundo mandato. Isso é reflexo disso que nós estamos falando, Luciano. Pegue a história. Governo Beto Richa na prefeitura, excelente o primeiro mandato. O segundo, ele caiu fora porque sabia que até o final ele não ia ficar. Foi para o governo. Mas o próprio Jaime, como prefeito, eu considero que foi excelente durante os 8 anos. Sim, mas você está falando... E antes também, lá na década de 70. Olha, década de 70. Não tinha Ministério Público. Não tinha. Os governos na década de 70 até a década de 80 tinham autonomia para fazer. Quando o Jaime Lerner falou, vou instituir o ligeirinho, vou criar... Você acha que hoje ele faria aquilo? Ele não conseguiria fazer, o meio ambiente não deixaria ele fazer as alterações que ele fez na cidade. Hoje, nós temos Ministério Público do Meio Ambiente, Ministério Público Normal, Ministério Público de tudo que você imaginar. O prefeito, a hora que ele vai botar uma pedra, ele precisa ver se o Ministério Público concordou com ele. Porque se ele colocar, depois o Ministério Público vai pegar ele, e é o que acontece com os atuais prefeitos, que muitos não querem ir para a reeleição,
porque sabe que vai ficar mais problemas para ele enfrentar depois. Naquela Mas época... tem o contrário também. Tem muitos que são deputados, já foram prefeitos, são deputados e voltam a ser prefeitos. Esse é o carreirista. Tem Esse é muitos. o político carreirista. É verdade. O político carreirista você não segura. Esse você não segura. E se dá uma vaga, ele está em qualquer lugar. Mas eu quero dar uma história para você da questão de prefeito, como ela é difícil. Eu vou citar um exemplo que eu conheço de perto, que foi o prefeito de Maringá, Silvio Barros. O Silvio foi 4 e depois ficou mais 8 anos. Mas pagou um preço tão caro. 14 processos na justiça. 14 processos na justiça. Ganhou a metade, mas está respondendo mais um tanto ainda. Tem muitos. E eu sou testemunha que, não vou dizer todos, mas vou dizer assim que 80% dos processos que ele respondeu, não há erro dele. Não há má fé no que foi. A interpretação da lei e que o Ministério Público, quando ele acha que você errou, ele não te pergunta. Ele te pune. Cabe a você dizer, eu não errei. Calma aí, mas daí é a inversão da Mas a inversão... justiça. Olha, a justiça... Cabe o ônus da prova sempre, Eu cabe ao acusador. falo para você com tranquilidade que essa regra não funciona para o Ministério Público. Essa regra não funciona. Ele te culpa primeiro. E você depois que tente achar a solução ou tente dizer que você não é culpado. Você já foi numa audiência de juiz? Várias. Eu já questionei alguns juristas renomados que eu tive participação a conversar. Por que lá na mesa fica o juiz no centro? De um lado é o assessor dele, que faz a ata, é o relator, e do outro fica o Ministério Público. E por que a defesa tem que ficar lá atrás? Você não acha que isso já é a imputação de que você é culpado? Pois é assim que acontece, Carmona. Você vai numa audiência como réu, ou como testemunha que seja, à sua frente vai estar o juiz no meio, à esquerda dele estará o auxiliar dele, que faz o relatório, digita tudo, faz a relação o relatório de toda a reunião, e à direita, sabe quem fica? O promotor público. 1 ou 2. Eles estão lá dizendo, você é culpado. E você aqui embaixo tem que dizer, não, eu não sou culpado, eu sou inocente. Então essa que a magistratura prega, o ônus da prova é de quem alega, não ocorre no Ministério Público. Esse Ministério Público, há anos, abusa e desbusa, como se diz, do poder que ele tem. Ele primeiro acusa e primeiro ele diz que você é culpado. E cabe a você dizer, não, eu acho a prova da minha inocência. Então não é ele que acha a prova do seu ato. É você que tem que achar a prova da sua inocência. Está assim no Brasil. Aí você pergunta, Rossi, mas por que os políticos não falam? Porque a maioria está preso com o Ministério Público. Com o Tribunal de Contas. Com o Tribunal de Contas, com a Justiça. A maioria tem, né? Se ele vier aqui falar isso, já vão lá, já vão puxar, tal. Por isso não falam. Se não mudar a reforma política e nós não mudarmos o sistema, o Brasil vai penar por muitos anos. O que o senhor acha da imunidade parlamentar, Rosa? Uma vergonha. Que bom que eu ouvi isso. Uma vergonha. Imunidade para quê? Quem fala a verdade não tem que ter medo que fala a verdade. Imunidade para quê? A imunidade, ela só pode existir, não deveria, mas só pode, do ato da fala do seu deputado ou do seu prefeito, no ato da fala. Mas lá no plenário. Lá no plenário, é lógico. Agora, imunidade, o cara tá matando, é imune. Tá roubando, é imunidade. Tá com 1000 processos, não acontece nada com o cara. É uma vergonha. Vai acontecer quando ele perde o mandato. É uma vergonha. Isso é uma vergonha. Se somos todos iguais perante a lei, isso aí não há nenhuma igualdade. Né? É duro quando a gente começa a olhar isso com profundidade, como estamos fazendo aqui agora. É um desânimo para a gente entrar na política. Isso desanima. Mas mesmo assim, o senhor gosta da política. Eu gosto da política, mas isso me dá nojo. Né? Eu até hoje não vivo, não dependo da política, graças a Deus. Não é, mas não seria aquela vontade de estar para mudar? Sim, tentar mudar. Ou pelo menos... Tentar mudar. Eu, por exemplo, te garanto, se eu for eleito, se hoje eu for deputado, o meu voto seria para o voto distrital. Eu não tenho o mínimo medo de falar isso, ao contrário. Defenderia isso com unhas e dentes. Nós fizemos várias entrevistas aqui, vários debates políticos, e uma coisa que a gente sempre tentou entender: como mudar a cabeça, a mentalidade de um eleitor. Porque a gente está como falando mudar? aqui. Porque assim, Você tem razão. Você tem razão. É fácil. Como mudar o do eleitor? Como mudar o do eleitor? É isso nós não tivemos uma resposta até hoje. Porque é difícil.
A gente até faz isso. Lá em Ponta do Paraná a gente conseguiu melhorar muito, né? Você Porque quer o ver? pessoal só se vendia. Era uma vergonheira total. Deixa eu te Tanto dizer de uma quem forma compra e quem- da gente tanto de mudar quem vende. o pensamento do povo. Não vai ser do dia para a noite, é dificílimo. Mas vou voltar no voto distrital misto. Quantos vereadores concorreram aqui ao Miranda Mandaré? Vixe, mais de 300. Quantos estão hoje na Câmara? 15. 15. Você imagina que se você fizesse um distrito aqui, você teria 50 candidatos a vereadores. No máximo. No máximo. 50, 60. Só aí você vê a diferença que é. Você teria 50, 60 candidatos. Ponto. Esses 15 que estariam na Câmara Municipal hoje, estaria comprometido até o cabelo com a regiãozinha dele. Ele não está indo lá no bar do Zé Tomé, lá no outro lado da cidade beber cachaça, porque se ele estiver lá, ele não vai ganhar o voto da região dele. Ele vai estar lá na região dele. Sabe quem ia se eleger nesses votos? Aquele morador lá da região. O presidente da Associação de O Bairro. presidente da associação de bairro, lá daquela região. Ele tem força, porque ele tem o voto lá do povo. Ele ia se eleger. E ele é o representante verdadeiro do povo, que está lá convivendo com o povo. Agora, que vergonha achar que o Zé Mané, o mandatário aqui, sai e faz voto da cidade inteira. Você acha que ele vai representar a cidade inteira? Não vai. Muitas vezes representa seus próprios interesses. Por mais Sei que lá. tenha boa vontade, não vai. Por mais que tenha boa vontade, não vai. Então, o voto distrital misto seria a forma da gente começar. Porque daí é o seguinte, lá no bairro X, ou eu voto no A, ou eu voto no B, ou talvez no C. Eu teria no máximo 3 candidatos ali por... Eu tenho 3 opções, tá bom demais. Pô, se eu eleger um hoje, eleger o fulano, e ele não corresponder no bairro, ele não se elege mais no bairro. Ele não se elege mais no bairro. Aí o cara fica compromissado com a sua população, com a sua gente, levar o asfalto, levar a água, a luz e fazer o trabalho no bairro. Estou falando eu, como candidato a deputado, adoraria fazer isso. Pegar uma região, defender a minha região e conversar com o eleitor. Estar na porta a porta das pessoas. Você me remetendo lá no passado, numa campanha política que eu fiz no interior do Paraná, para prefeito, e nós fomos no... E lá você pega aqueles patrimônios, né? Sim. O município grande tem vários patrimônios. Tem patrimônios, Nós vários fomos bairros. lá num patrimônio e tinha um cara que ele trabalhava na prefeitura na época, tal, ele falou assim, aqui é meu reduto. Ah, mas isso tem Ele falou, aqui é Certo, meu reduto. E ele certo. batia no peito, meu reduto, aqui eu tô em casa, vocês podem ficar tranquilo e tal. Quando nós chegamos para montar, que eu chegava com o pessoal de frente, assim, tal, pra gente montar tudo, era showmício na época. E nós montando ali, tal, o palco, aquele negócio todo. A população, eu notei, os caras olhavam pra gente bravo. E foi feito na frente de uma mercearia, tal, Certo. uma venda, que chamava lá. E o povo bravo, olhando de cara feia. Para resumir, quando esse cara subiu no caminhão, Já a transformou. primeira palavra dele, um gritou assim, seu ladrão. Ele falou assim, não, é porque o povo daquele... Todo mundo começou a falar assim, você aqui é isso, é aquilo. Elogiaram toda a família dele. Falou Certo. assim, você nunca fez nada por aqui, você... Aí. Nossa, e começou a ficar pesado. O povo começou a avançar. Esse cara foi descer do caminhão, caiu um tombo. Ai, ai, ai. Não, ele ficou nervoso e o povo queria bater ele. Aí queriam pegar ele. Ele entrou no carro e se mandou, porque iam bater nele. Bater nele. Aí onde entra essa Sim. Sim. do cara fazer. Esse arriscou. Então, se você tem... Mas que bom que aí, pelo menos, o povo era consciente. Mas- né? mas não. Porque na O realidade- povo é consciente. Luciano, o povo é consciente nesse aspecto. É nós que não estamos dando a condição do povo fazer política verdadeira. Por quê? No atual sistema, vou ser sincero, eu venho aqui ao Mirante, vou trabalhar com outro vereador, vou pedir o apoio para outra pessoa, mas metade, ou mais da metade daqueles que podem votar em mim não me conhecem. Não vão me conhecer pessoalmente. Então, que representação que é esta? Entendeu? Mas a gente está falando de algo tão empírico se a gente for prestar bem atenção, porque na realidade não vai passar tão cedo. Olha, infelizmente o Congresso, eles queriam passar lá agora, você não posso te trazer isso talvez de primeira mão, eles queriam implantar o distritão. Mas esse modelo é o pior modelo que existe. Por quê? Porque ele destrói o partido. Você não precisa estar em nenhum partido para você se eleger. Se você é o bom de voto, é o tiririca, qualquer partido. Só que isso acaba, isso é um processo horroroso. Mas quem queria isso? Os nordestinos. Os capitães norte, o Renan, o Barbalho da vida.
Porque esses sempre vão fazer voto, mas eles não fazem partido, eles não são democratas, ele não discute no partido as coisas que ele deve ou não deve fazer. Ele é o dono do partido. E ele fala, eu estou me lixando para os outros. Por isso que ele quer o distritão. Não vai passar. Graças a Deus não vai passar. Tem uma comissão de notáveis, entre elas está aqui o Pereirinha, de Curitiba, Dr. Pereira. Filho do Mário Pereira. Filho do Mário Pereira. Boníssimo, estudei com ele. Isso. Nosso ex-governador, nosso amigo. E ele está nessa comissão, e eu estou acompanhando um pouco, já disse que não passa o distritão. E eles não querem distrital misto, por quê? Porque vai obrigar esse vagabundo de deputado a trabalhar. Essa é a verdade. Porque deputado que fica passeando em Brasília, como tem vários que vivem, Olha aqui. Do Paraná que gastaram de gasolina, olha aqui. Você quer achar deputado do Paraná? Vai em Camboriú, boate, filha. Vai em Camboriú que você vai achar deputado do Paraná, final de semana. Zeca Disseu e mais alguma companhia em boate em Camboriú, que vem estar trabalhando. Esses não querem o voto distrital porque não fazem mais voto na sua base. Só faz voto fora. Porque quem conhece não compra. Esta é a verdade. Você me lembrou com isso o Aécio Neves, né? Que foi outro mal votado lá no seu próprio estado. Lógico. Depois de tudo que aprontou, você... ferrado, né? O Cristiano Dolisque participando com a gente. Opa. Boa noite, um abraço pro pessoal. Abraço, Cristiano. Esse é nosso parceirão de São José. Meu querido amigo Edson Tomás. Opa! Da CBN, diz bela entrevista, abraço ao Rossi, a todos vocês da rádio, abração ao Edson Tomás, grande amigo. Nosso companheiro. Tatiane Politchuk, boa noite, Ednilson Rossi, você tem boas palavras, Zé. Obrigado. Arnaldo Milk participando com a gente, boa noite, estamos sempre ligados, abraço aí ao Arnaldo Milk, que aliás ele foi assessor do Francisquini. Ele estava aqui até agora. Era ele que estava ali do outro lado? Ali. Um abraço aí para ele. O Marcos Alves participando com a gente. Madruga diz boa noite. Esse homem é um exemplo. Esse Madruga, ele foi candidato ali no Campina do Arruda, aqui em Almirante Tamandaré, vereador. Sem dinheiro, sem nada. Presidente de associação de moradores e fez mais de 400 votos. O dinheiro pouquinho que ele recebeu do partido, 1.500. ele não usou e devolveu. Nossa! Olha o exemplo. Esse é o exemplo. Ele usou 700 e veio devolveu 800. Olha aí. Ele estava passando na frente, esse eu não falei, acredito Madruga, vem que tomar um café com a gente aqui. Vamos conversar um pouquinho. Aí ele veio e falou, não quero dar entrevista. Eu falei, não é entrevista, vem tomar um café. Aí ele tomou um café, eu falei, nós conversamos. Você está indo onde? Eu estou indo devolver o dinheiro do partido. Como assim? Eu falei até pro José Eduardo, brinquei com ele, olha, se fosse qualquer outro, ele ia olhar pra gente fazer aquela proposta indecorosa. Faz uma notinha fiscal. Isso. Daí eu recebi 1.500 e precisei gastar, eu não lembro se era 800 ou 700, ele está aqui, se ele puder aqui me esclareça. E eu estou indo devolver o resto. Que exemplo. Parabéns. Parabéns. A quantidade de votos que você fez. Você vê como tem gente séria. Tem gente Nós séria. falamos da política, infelizmente, só lembramos dos... Porque marca, né? Dos bandidos, vamos falar assim, do corruptos. Mas tem gente boa. Um exemplo está aí. Um grande abraço aí para ele. Um abraço, o Gerson Ferreira diz, por falar em Paraná Cidade, abraços ao pessoal de lá, grandes amigos lá, são engenheiros, cartógrafos, também a Virgínia Nalik, o Ricardo Miller, o amigo Calé, nosso amigo. Caetano, tem vários parceiros lá. Bacana. O Miller é uma figura fantástica, engenheiro lá. O Aparecido Siqueira, um abraço para o Aparecido Siqueira, diz boa noite, e ele diz, já é fazer, eu não entendi, será assim, entendeu? Não. Parecido, se você puder mandar de novo, eu não entendi. Talvez alguma palavrinha aqui que acabou se juntando e eu não consegui entender. Se puder mandar de novo, eu faço a pergunta. O Gerson Ferreira diz, para quem gosta de cartografia, mapas, dados estatísticos, orçamentos de pavimentação, saúde, educação, planejamento urbano e informações, é excelente para os prefeitos, vereadores, políticos, planejadores urbanos, etc. Aqui está uma ferramenta legal de planejamento, da qual participamos junto ao Paraná Cidade e manda para a gente aqui algo sobre o Paraná Cidade. Ele fala o seguinte, se o Ednilson Rossi precisar de um cabo eleitoral, eu posso ajudar um pouquinho, né, Luiz Eduardo? Obrigado, Luiz. Obrigado. Eu quero te dizer uma coisa, o Gerson Ferreira, só para te dizer quem é, né? Gerson Ferreira, ele foi cabo eleitoral de um ex-prefeito que foi candidato a vereador e foi eleito, que é o César Manfron.
E ele, eu brincava com ele que ele era o marketing ambulante. A gente faz outro tipo de marketing, que é nas redes sociais. Ele era o próprio marketing. Ele é vestido totalmente de características do candidato dele a prefeito. Qualquer coisa ele usava fazer. Ele tem uma criatividade assim. Aliás, se você me permite, Por favor. eu gostei muito da participação do Gerson na homenagem que fez para a esposa dele. Foi com vocês aqui na rádio. Sim, foi bacana. Acompanhei, foi muito bonito. Nossa, ele é realmente criativo e faz cada homenagem, né? Ele é uma pessoa incrível. O Marcos Alves diz obrigado, um abraço aí ao Madruga. É isso, Inês Gonçalves diz, peguei a entrevista acontecendo, mas gostei da fala do senhor Rossi. Concordo com o que ele disse sobre voto distrital e reforma política. Parabéns, Luciana, pela ótima entrevista. Obrigada, Inês, um abraço grande aí para você. Bom, Rossi, Curitiba é estratégica sempre, né? Sempre. Tá apoiando o Greca? Olha, eu tive uma participação na primeira campanha do Greca, ajudei ele como pude, trabalhei. Fui um dos, no início, quando o Greca ainda não tinha 2% da pesquisa, que comecei a trabalhar com ele, e quando ele se elegeu, eu tenho um ótimo relacionamento com o prefeito. Mas, politicamente, ele tem adotado algumas medidas que é um pouco conflitante com a gente. Por exemplo? O lockdown. O PTB entende que o lockdown não é a solução. Nós não concordamos com o fechamento indiscriminado do comércio. Nós preferimos e entendemos que é correto fazer as boas práticas, né? O distanciamento, a máscara, a higiene, a redução do número de pessoas dentro do comércio. Tá bom, isso já é um sacrifício enorme para o comerciante. Já significa você reduzir significativamente a receita dele. Além disso, você vai e fecha o comércio. Eu acho que não é solução. E não há nenhum dado concreto que diz que lockdown reduz mortalidade ou transmissão do vírus. O que nós entendemos é o seguinte. Mas vem aqui, lá na Itália. A Itália continua o caos. Lá na Alemanha. Gente, você quer comparar o Brasil com a Alemanha? Com a Itália? Com a Europa? Nós somos 5 Itálias. Nós somos 5 Alemanhas. O que mais que quer comparar? O Brasil é um país, é um continente, 220 milhões de brasileiros, espalhado numa área enorme, com gosto, gesto, forma de viver diferente um do outro. Eu conheço o Nordeste. Você sabe que as pessoas, eu tenho fazenda Tocantins, então é o centro-oeste brasileiro. Sabe o que as pessoas fazem lá, final de tarde, 5h30, 6 horas? Com aquele calor que está abaixando? Todo mundo bota a sua cadeirinha na porta da casa, senta e conversa. Essa é o lazer da grande maioria do nosso povo lá do norte e do nordeste. Agora vai falar, não, fique em casa, não saia na rua, não põe tua cadeira na coisa, não converse com seus filhos. Não funciona. Só funciona isso na cabeça desses caras que nunca levantaram a bunda da cadeira. Não conhece o Brasil. Não conhece o Brasil. O Greca não conhece o Brasil. Então é isso que nós somos contra. O Brasil é muito grande. Uma política só não vai resolver. Vamos manter o comércio aberto, com cuidado, tomando todas as precauções possíveis. Mas o comerciante tem que viver, gente. Ele tem que trabalhar porque é ele que põe a comida em casa. Quantas pessoas estão na rua? Hoje eu estava vendo uma matéria, eu fiquei arrepiado. Na Gazeta do Povo. Você chegou a ver hoje, na Gazeta do Povo, na hora do meio-dia, a matéria de São José dos Pinhais, família passando fome. Família passando fome, não tem o que comer. Eu vi alguns protestos. A mulher ganha 300. Nessa pandemia, a receita dela caiu para R$300 por mês. Ela tem que pagar o condomínio, porque retiraram ela do Rio e botaram num apartamento. Ela tem que pagar o condomínio e a luz, que custa R$300. Como é que ela dá comida pro filho dela? Sabe como é que ela está comendo? Grupo de gente levando comida para ela. Porque ela falou, eu amanheço, o meu filho quer comer e eu não tenho que dar. Será que esses caras não pensam nisso? Não pensam, porque estão com a burra cheia de dinheiro. Porque ganha do governo, porque o dele cai no final do mês. Ele não precisa trabalhar. O político não precisa trabalhar. Ele ganha sem fazer nada. Estamos em home office. Que home office? Os caras estão em casa, tudo gastando dinheiro à toa. Ganhando mais de 120 conto por mês. O deputado estadual ganhando 80 conto por mês. Esse está tudo a favor. Vamos fechar tudo.
A dona do cachorrinho, que vende cachorro quente na rua, que vende paçoca, milho, qualquer atividade, ele vai tirar dinheiro da onde? E chega lá e bate nele, não deixa ele trabalhar, tira dele, como aconteceu em São Paulo e em muitos lugares. Em nome do quê? Vamos salvar a vida? É uma mentira. Isso é uma mentira deslavada de um moleque, que é governador de São Paulo, que usou a pandemia para ser candidato a presidente da República. O senhor Dória nada mais é que um fantoche que só faz politicagem e usou a pandemia para ser candidato a presidente da República. Pronto. E agora a mídia, a grande mídia, para melhorar o jogo, coloca lá Dória, Ciro Gomes, Luciano Huck, Haddad. Isso é uma vergonha. Eles estão usando a Covid para destruir o Brasil e estão usando politicamente. Só isso. Então o PTB... Mas os casos existem, as mortes ninguém nega. estão acontecendo. Ninguém nega. Quantos milhões morreram nos Estados Unidos? Quantos milhões morreram nos Estados Unidos? Quase 600 milhões americanos. Nós estamos com 300 e pouco. 600 milhões, né? 600 mil, desculpa. 600 mil. Estamos a 370 no Brasil. Infelizmente. Mas é o país que temos que se comparar, porque os Estados Unidos é tão grande quanto o Brasil. Lá ele tem 100 milhões de habitantes a mais do que o Brasil. Lá já estão vacinando, já está terminando a vacinação. Graças a Deus. Que sabe, a gente, infelizmente, ainda está atrasado, né? Tomara que logo aconteça aqui, a gente seja vacinado em breve. Sim. Agora todos nós. Vamos comparar com os países da América do Sul? Como é que está a Argentina? Como é que está o Uruguai? Como é que está o Paraguai? Como é que está a Colômbia? O Equador? O Chile está indo bem. O único país que conseguiu fazer uma conexão lá fora, e o Chile é um país quase que privilegiado do ponto de vista de relações internacionais, né? Sempre foram bem mais na frente que o brasileiro. O resto, minha filha, não tem nada. O Brasil vai exportar vacina. Escreva o que eu estou falando. O Brasil vai exportar vacina contra a Covid-19 a partir de setembro. Nenhum país da América do Sul tem condições para isso. Na América do Norte, só os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos está conseguindo vacinar em massa e vai vencer logo? Porque as grandes empresas, a Moderna, a Pfizer e as outras que estão no solo americano, o governo americano proibiu de vender vacina para fora dos americanos enquanto não vacinar todos os americanos. O que está certo. O que está certo, eles, claro que estão certos. Mas no Brasil, o que nós temos? Graças a Deus temos a Fiocruz. Porque a Coronavac vai produzir mais 40 milhões e vai acabar. Não vai ter tecnologia. E a Fiocruz vai ter tecnologia da produção da vacina. Então, eu sou otimista nesse aspecto. Claro, meu Deus do céu, quem que não sabe a dor daquelas pessoas que estão perdendo família? Ninguém está falando disso. Eu morro de medo de pegar, eu graças a Deus não peguei, eu morro de medo que alguém da minha família pegue. Todos nós, né? Eu tenho gente na minha empresa, 4 pegaram, morri de medo, um foi quase entubado. Deus me livre. O prefeito aqui foi entubado. Todos nós. Mas fazer disso. O vereador morreu isso, na cidade. Fazer disso plataforma política não vai ajudar a gente a sair dessa situação. Fechar comércio não vai ajudar. A politização já começou lá atrás com o próprio Bolsonaro. Então a gente já ali começou errado, na verdade. Talvez. Eu não faço culpa porque não sou eu o culpado, mas eu concordo com você. E aí isso foi tomando um vulto tão grande que isso está prejudicando o país, né? Sim, e muito. Quem está sofrendo é a população. Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Vamos rapidinho, que ela está terminando. Eu vou ler rapidinho aqui, a gente vai terminar. O Gerson Ferreira está agradecendo a você, Carmona, pela lembrança. O Aparecido Siqueira diz o seguinte: boa noite, Rossi e Luciana, boa noite. Conversei com o deputado federal Vanderlei Macris. E ele comentou que já está consumada a coligação para deputados estaduais e federais e vai voltar normalmente em 2022, segundo ele. Não acredito. Mas acho difícil, difícil isso acontecer. Acho bem difícil. O Aparecido mora lá em São Paulo, tem uma ligação bem grande aí com alguns... Está nos ouvindo? Está nos ouvindo. Ô Aparecido, eu conversei semana retrasada em Brasília e o presidente Roberto falou que primeiro o Congresso queria aprovar o Distritão e que agora caiu por terra. Mas que eles não voltariam atrás na questão das coligações. Quiçá, né? Brasília muda toda hora. É verdade. Você que sabe mais que a gente. Obrigado, viu?
O Gerson Ferreira diz o seguinte, mas que teve um secretário de educação que foi bem ovacionado e aplaudido aqui, né, Lu? E deu risada, que comparava bastante nós com a Finlândia, com o Canadá, só Quem é esse? comparava com os países de primeiro mundo na área de educação. Misericórdia, dói até de relembrar, eu risado, Gerson Ferreira. A gente teve o prazer de receber aqui o secretário de Quem? Educação, Renato Feder. Renato Feder. Eu sei que muitos professores vão agora me odiar, mas acho que é uma sumidade em termos até de inteligência nessa área educacional, mas realmente ele queria só comparar com países europeus. Ah, é fácil, né? O que é bem difícil, né? Não dá. Sabe que ele pra conhece o comparar. Paraná? Ô, secretário, o senhor conhece o Né? Paraná? Pergunta. Quantos anos o senhor mora no Paraná, secretário? Aonde o senhor esteve no Paraná? É mais ou menos por aí. Importado de São Paulo. A Tatiane Politchuk diz o seguinte, Rossi, também concordo com você, fechar o comércio não vai resolver, diz ela. Obrigado. Rossi, eu quero agradecer muito a presença hoje aqui. Já acabou? Tamandaré. Tá acabando. Ah, tá tão gostoso? Dá pra gente fazer aí um debate de horas. É, de horas. Obrigado. Deixa eu te agradecer por Eu estar que vindo agradeço. aqui à Rádio Obrigado. TV Tamandaré. As portas estão abertas. Sempre que Muito você quiser. obrigado, muito obrigado. Agradeço muito a vocês. Quero aqui deixar um grande abraço a todos os ouvintes e a quem nos assiste aqui na nossa rádio e TV Tamandaré. Dizer que eu fico muito feliz e peço desculpas se às vezes a gente ultrapassa um pouquinho, mas a verdade é que quando eu converso, quando eu falo, eu só sei falar aquilo que eu acredito. Então, quando a gente faz essas posições, às vezes um pouco até mais forte, é porque a nossa população precisa acordar. Nós precisamos melhorar o nosso nível para poder melhorar a nossa representação política. Fora disso, eu estou sempre à sua disposição. Tá bom? Obrigada, Carmona. Obrigado. Deixa eu agradecer também tua vinda e ter acompanhado, né, o Rossi. Eu Obrigada. agradeço aí a disponibilidade de vocês sempre aí de estar nos acompanhando e agora divulgando as ações do nosso novo presidente estadual, Edenilson Rossi. Valeu, obrigada aos dois. Abraço, Até a próxima. obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Até. Nós acabamos de acompanhar aqui essa entrevista com o novo presidente do PTB do Paraná. Ah, sim, e lembrando que ele trouxe aqui também para a nossa campanha que a gente faz sempre de alimentos, trouxe 2 quilos de alimento. Obrigada, Rossi, por ter trazido. Obrigada mesmo, até a próxima. São neste momento 7h53, gente. Muito bacana a gente ouvir, né, opiniões diferentes, pessoas que pensam de uma forma diferente, até porque isso faz com que você que está do outro lado faça o seu juízo de valor, você pense 2, 3, 4 vezes cada vez que for falar sobre um determinado tema. É bacana, foi muito bacana realmente receber